nesse instante, pastor Sérgio, nos trazendo a ministração da palavra de Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, os primeiros 8 versículos. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, e os versículos 1 ao 8. Os primeiros 8 versículos do primeiro capítulo de Colossenses. A palavra de Deus nos diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Amém. Estejam assentados, por favor. Nós queremos louvar ao nome do Senhor por mais esta oportunidade de podermos estar no culto de terça-feira, culto de ensino da palavra do Senhor, costumeiramente o culto em que eu particularmente me assento para ouvir e aprender. Nesta ocasião, Deus nos dá a oportunidade de compartilhar com a igreja uma ministração de um ensino bíblico, de uma palavra que gostaria de conversar com os meus irmãos dentro da proposta que Paulo apresenta na primeira carta, ou na carta à igreja em Colossos. Eu ficarei exatamente no tema que já vem sendo debatido aqui, falado aqui já há algumas terças-feiras no que diz respeito à igreja, e hoje, enfaticamente, à luz deste texto, falar do poder do Evangelho na vida da igreja, do poder do Evangelho na vida da igreja. Colossos é uma cidade que estava localizada na fértil região do Vale do Rio Lico, na Ásia, e esta cidade, que já houvera sido na época de Xerxes um importante centro comercial,
por causa da rota, a estrada que cruzava dentro dos seus limites, mas por causa da região ser muito vitimada por erupções vulcânicas e terremotos, a cidade foi parcialmente destruída e depois, em 61 depois de Cristo, completamente destruída por causa de um terremoto. Nos dias do apóstolo Paulo, Colossos era uma cidade com uma vida muito pacata, uma cidade pequena. Ao lado dela crescia fortemente Laodiceia e Hierápolis, de forma que Colossos levava uma vida de desvantagem, não crescia, não se desenvolvia, nada mais era do que uma pacata vila de moradores que ali estavam. Não se tem registro em Atos dos Apóstolos de que Paulo tenha estado em Colossos. A igreja em Colossos foi fundada durante o período em que Paulo passou em Éfeso, na segunda viagem missionária. E acredita-se que Epáfras foi até Éfeso, ouviu o evangelho da boca do apóstolo Paulo, e Epáfras, ele era morador de Colossos e volta para a cidade de Colossos, ou Colossos, como alguns estudiosos chamam, e ali ele evangeliza, funda a igreja, e alguns estudiosos argumentam que Filemão, o grande proprietário que havia em Colossos, também era um dos auxiliares de Epáfras na implantação da igreja, visto que ambos eram moradores desta cidade, fruto do ministério de Paulo. E a lição que a gente começa a aprender dentro deste particular é que nem sempre Deus precisa de um grande líder para estabelecer a sua igreja. Paulo não passou em Éfeso, em Colossos, mas o evangelho não depende de Paulo. O evangelho chega apesar de Paulo. E Deus sempre vai levantar os seus meios para chegar em algum determinado lugar. A igreja já fundada começa a passar por alguns problemas doutrinários. No capítulo 2, nos versículos 8 ao 13, ele fala do perigo das falsas filosofias. No mesmo capítulo, nos versículos 14 a 17, Paulo combate o perigo do legalismo. No capítulo 2, versículos 18 e 19, Paulo combate o perigo do misticismo. E por fim, o misticismo tem um tom de sincretismo, onde se associam no culto elementos que não dizem respeito à fé cristã. E por fim, nos últimos versículos do capítulo 2, nos versículos 20 a 23, Paulo combate um outro desvio teológico e doutrinário na igreja em Colossos, que era o problema do ascetismo. O ascetismo era uma filosofia que buscava santificação através de esforços pessoais e regras pessoais. E Paulo condena isso de uma forma muito contundente. Quando a igreja começa a enfrentar estes problemas doutrinários, Paulo está preso em Roma. Epáfras, então, líder da igreja e com alguma dificuldade para ensiná-la, viaja até Roma para que pudesse consultar a Paulo. Nesse interim, Onésimo, o escravo fugido da casa de Filemão, está também preso em Roma. E os estudiosos são da opinião que Epáfras chega, conta a situação, fica alguns dias com Paulo. Paulo escreve a carta
e despede Onésimo com 2 cartas, uma para Filemão e outra para ser lida na igreja em Colossos, que é a carta que nós temos aos Colossenses na Bíblia Sagrada. A carta, ela continua tão importante quanto naqueles dias. Ela é tão pertinente hoje como o foi para a igreja de Colossos no primeiro século, porque nós também enfrentamos problemas doutrinários estranhos que atingem a igreja de Cristo na atualidade. Problemas como misticismo, sincretismo, legalismo, ascetismo, que o tempo não vai nos permitir ministrar sobre eles. Mas além destes, pelo menos 4 perigos, de acordo com Heber Campos Júnior, a igreja em Colosso enfrentava. Ele diz que a igreja, assim como a igreja de hoje, enfrentava o período do sincretismo religioso, a incorporação de ingredientes não cristãos na liturgia, a incorporação de ingredientes que não dizem respeito à fé e que são teologicamente errados no culto a Deus e no objeto da nossa adoração. E isso havia naqueles dias em Colosso e há muito nos nossos dias. Enquanto tiver evangélicos no Brasil ministrando oração para copo de água, para rosa ungida, para sal grosso, para alguma coisa, significa que a igreja evangélica está enfrentando qualquer tipo de sincretismo religioso. Um outro problema era o problema dos diversos cristos que se levantava na igreja de Colossos. Nós acreditamos que Cristo é um só, mas para os crentes de Colossos, eles dividiam este Cristo em diversas facetas, em diversas ideologias, em diversas cosmovisões, e observavam nesse Cristo, ou nesses Cristos, aquilo que mais lhe agradavam. Não era o Cristo no seu todo, mas o Cristo repartido. Aquilo que mais lhes agradava, eles seguiam. Então isso dava a Paulo o entendimento de que eles haviam feito diversos cristos. Havia também na igreja em Colossos, e que há hoje na igreja evangélica atual, a questão do pragmatismo espiritual. E para que nós não nos perdemos em definições filosóficas fortes a respeito do pragmatismo, basta saber que pragmatismo é você fazer o que dá certo ao invés do que é certo. É fazer aquilo que vai dando certo ao invés daquilo que é certo. E isso virou moda. Você quer ver um exemplo de pragmatismo? Eu orei a Deus e fiz um voto, que se eu fosse lá e desse tudo certo, era da vontade de Deus. Pragmatismo. Nós preferimos o que dá certo ao invés do que é certo. Esta é uma realidade que está muito em voga na igreja. E nem tudo que está dando certo é sinal de que é certo. Nem tudo que está dando certo é sinal de que Deus está aprovando. Nem tudo que está dando certo é sinal de que Deus está aplaudindo. Nem tudo que está dando certo é sinal de que Deus fez legal para você, pode ir em frente. Muitas vezes o inverso é que é a verdade. O que falta na igreja é discernimento espiritual para fazer o que é certo, e fazendo o que é certo, o nome de Jesus vai ser glorificado e as coisas funcionarão dentro da vontade de Deus. Um outro problema da igreja em Colossos era o problema do mundanismo nos relacionamentos. Como assim, pastor? O mundanismo nos relacionamentos diz respeito aos relacionamentos não apenas sociais, no sentido das amizades, mas até mesmo dentro do casamento. Havia relacionamentos sem amor, relacionamentos de fachada, relacionamentos de aparência, relacionamentos que não tinham uma conduta ilibada, relacionamentos que estavam se perdendo ao longo do tempo.
Não bastasse isso, dentro dos relacionamentos sociais, nas amizades, as pessoas eram amigas daquelas cujas vidas eles podiam lucrar, cuja amizade podia oferecer vantagens. E isto é um exemplo de mundanismo. Aqui no Evangelho, aqui no cristianismo, nós não temos este costume. O Evangelho, por exemplo, o cristianismo, por exemplo, diz que é para você oferecer presentes sem esperar nada em troca. O cristianismo, por exemplo, diz que no seu relacionamento, ao fazer festa, você tem que convidar quem não pode te retribuir, te convidar para um banquete na casa dele. Isto é cristianismo. E quando for uma troca de favores, significa que o meu relacionamento está sendo regido pela filosofia mundanista. E é isto que a carta aos Colossenses está condenando. Aí Paulo então vai começar a corrigir esses desvios. E ao começar a corrigir esses desvios, ele vai falar nos primeiros versículos do capítulo 1 a respeito do poder do Evangelho. Nada como o Evangelho para colocar as coisas no seu lugar. Eu vou repetir que eu acho que você não entendeu. Nada como o Evangelho para colocar as coisas no seu devido lugar. E Paulo, sabendo do poder do Evangelho, vai enfatizar esta verdade, vai resgatar nos irmãos colossenses a consciência de que o Evangelho é mais poderoso do que qualquer filosofia que o mundo esteja pregando, que o Evangelho é o que dá mais resultado para a igreja do que qualquer ideologia que a igreja esteja aderindo, que a igreja esteja negociando. Então Paulo começa a sua carta, e a guisa de introdução para que nós possamos aprender o que Deus quer falar conosco esta noite, permitam-me destacar 3 importantes verdades a respeito do Evangelho, para que a gente compreenda de uma forma muito especial o que Deus quer falar. A primeira verdade que eu destaco nesse período inicial da mensagem é que o Evangelho não depende de homens. Os homens é que dependem do Evangelho. Eu vou repetir: o Evangelho não depende de homem, é os homens que dependem do Evangelho. Eu deixei escapar há poucos que a igreja de Colossos não foi fundada por Paulo. O Evangelho chegou ali sem a presença do grande apóstolo. Não se precisa de grandes nomes para se fazer notório o Evangelho. Não se precisa de grandes movimentos de massa humana para se fazer visível o Evangelho. O que se está em voga hoje na igreja é que nós vivemos uma espécie de culto à personalidade, onde alguns querem ter mais destaque e mais aplausos do que o próprio Evangelho. O Evangelho nunca dependeu de homens. É os homens que sempre estão dependendo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda verdade que eu quero enfatizar aos meus irmãos é que o Evangelho é que dá significado ao lugar, e não o lugar ao Evangelho. Se eu fosse querer começar um movimento, se eu fosse estar na prisão e fosse escrever uma carta, eu jamais iria escrever para Colossos, porque Colossos era uma cidade pobre, Colossos era uma cidade em declínio, Colossos era uma cidade fracassada. Eu iria escrever para a igreja de Jerusalém, daria mais ibope. Eu iria escrever uma carta para Antioquia da Pisídia, a grande igreja formada por muitos doutores, para ver se eles me ajudassem na prisão. Mas Paulo entende esta verdade, que o que dá valor ao lugar é o Evangelho. Não é o Evangelho, não é o lugar que fica ou que vai dar importância ao Evangelho. Não, é o Evangelho que vai dar importância ao lugar. Colossos era uma pequena vila, mas há mais de 2000 anos os cristãos de todos os tempos já ouviram falar a respeito dela, por causa do poder do Evangelho.
E eu cito aqui o exemplo da nossa igreja. Quando os missionários Daniel Beck e Gunnar Wingre vieram ao Brasil, se eu estivesse no lugar deles, eu escolheria a capital do país na época, a cidade do Rio de Janeiro. Mas Deus foi enfático, é Belém do Pará. E em 1911 se inicia lá o maior movimento pentecostal do mundo, porque é o evangelho que dá notoriedade ao lugar, é o evangelho que faz crescer o lugar, é o evangelho que faz luz ao lugar, é o evangelho que dá fama ao lugar, é o evangelho que faz com que o lugar seja colocado no mapa, é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode glorificar a Deus? Aleluia. E a terceira verdade, para que a gente entenda o poder do evangelho, é que o evangelho, ele tem poder em si mesmo. Ele não depende de nenhum elemento externo para que ele possa operar. O evangelho, ao ser pregado, não depende de eu ter orado ou jejuado. O evangelho tem poder em si mesmo. Ele é poderoso. É por isso que alguém em pecado pode pegar o evangelho e pregar, e almas podem se converter, porque o evangelho não depende do profeta. O evangelho, ele é poderoso por si mesmo. O evangelho, ele é poderoso por ele mesmo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Isto posto, permitam-me destacar-lhes a autoridade daquele que proclama o evangelho. Olha comigo para o versículo 1 da leitura que nós fizemos. O texto diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Paulo está se apresentando. Aliás, esta era uma apresentação quase que costumeira do apóstolo Paulo, era sua marca registrada. Quase todas as suas epístolas começam desta forma. Agora, por trás desta fórmula que ele usa na sua saudação para iniciar a carta, há algumas verdades que eu gostaria de lhes destacar. Primeiro, Paulo está se apresentando como um enviado de Cristo. Ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E a palavra apóstolo no original grego significa enviado. E ele está dizendo: Paulo, o enviado de Jesus Cristo. Ele está dizendo que ele é representante oficial de Cristo, e que a sua autoridade não procedia dos títulos conquistados aos pés de Gamaliel, mas que a sua autoridade vinha de Cristo. Eu vou repetir. Ele está dizendo que a sua autoridade não vinha dos títulos conquistados aos pés de Gamaliel, mas que sua autoridade procedia de Cristo. Era dele a fonte primária do poder que repousava sobre a vida do apóstolo Paulo. Paulo se apresenta com estas palavras não apenas como um enviado de Cristo, mas se apresenta como alguém que recebeu uma mensagem de Deus para entregar à igreja em Colossos. E ele começa dizendo que ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e que ele trabalha em sintonia com Deus. Ele não é apóstolo por aspiração pessoal, ele não é apóstolo por usurpação de cargo, ele não é apóstolo por nomeação, ele é apóstolo também não por apadrinhamento, ele é apóstolo por divina vocação. Ele está dizendo: é pela vontade de Deus que eu sou apóstolo, foi por causa de Deus que eu estou aqui, é por causa de Deus que eu tenho uma mensagem para vós outros,
é pelo amor de Deus e pela escolha de Deus que eu posso me dirigir a vocês como apóstolos. Oxalá que na igreja do arrebatamento nossos líderes estivessem no altar por vontade de Deus, pregassem mensagens por vontade de Deus, falassem ao povo por vontade de Deus, ensinassem ao povo por vontade de Deus, para que em tudo o nome do Senhor fosse glorificado. Quem pode concordar comigo, glorifica o nome do Senhor. Nessas palavrinhas que ele destaca a sua autoridade, ele não apenas se apresenta como um enviado de Cristo, não apenas se apresenta como aquele que tem uma mensagem de Deus, não apenas se apresenta como aquele que trabalha em sintonia com Deus, mas também Paulo se apresenta como aquele que trabalha em sintonia com os irmãos. Ele diz: Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Eu me amarro nisso. Ele diz: e o irmão Timóteo. Paulo não segue carreira solo. Paulo não quer brilhar sozinho. Paulo não quer ofuscar o brilho dos outros que estão com ele no ministério. Ele diz: quem está escrevendo comigo é o irmão Timóteo. Quem está comigo no mesmo sofrimento é o irmão Timóteo. Quem está comigo no mesmo posicionamento teológico é o irmão Timóteo. Quem sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus é o irmão Timóteo. E é que é interessante que ele não cita Timóteo como pregador, ele não cita Timóteo como mestre, ele não cita Timóteo como teólogo, ele não cita Timóteo como administrador, ele não cita Timóteo como pastor. Ele diz: é o irmão Timóteo. E isto aqui elucida duas lições para nós. Primeira, eu sou apóstolo, mas Timóteo está debaixo da minha autoridade. A segunda lição é esta: eu estou apresentando o meu irmão Timóteo, porque antes de ser doutor, ele é meu irmão. Antes de ser teólogo, ele é meu irmão. Antes de, não, você não está entendendo. Antes de ser pastor, ele é meu irmão. Antes de ser qualquer pregador do evangelho, ele é meu irmão em Cristo Jesus, para a glória do nome do Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Nós estamos na mesma igualdade, nós somos iguais. Ele é meu irmão. E lá na frente Paulo vai citar o cooperador Epáfras, e ele vai usar uma expressão no grego que é traduzida por conservo, e conservo no grego é sandaulos, e sandaulos no grego significa alguém que está no mesmo nível que eu, alguém que não compete comigo, alguém que é igual a mim, alguém que é meu irmão. Ligue para quem está ao seu lado e diga: você é meu irmão. Você é meu irmão. Você é meu irmão. Ai, Camachuri, Candalaia cheia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. E eu gosto desse detalhe dele apresentar Timóteo como irmão, pelo simples fato de que ressalta que Timóteo está debaixo da autoridade apostólica e espiritual do apóstolo Paulo. Isto ressalta que Timóteo tem pastor. Isto ressalta que Timóteo tem um líder. Isto ressalta que Timóteo está debaixo da autoridade ministerial de alguém. Isto é de suma importância. Ninguém pode fazer qualquer coisa na igreja se não tiver debaixo da autoridade de uma liderança. Não se atreva a achar que você pode pregar qualquer mensagem. Não se atreva a achar que você pode ensinar qualquer coisa. Há uma liderança que precisa ser respeitada. Há uma liderança que precisa ser honrada.
Os anos do amadurecimento do seu ministério vão lhe dando autoridade para entrar em determinados assuntos da Bíblia. Eu sou pastor há quase 8 anos. Eu pastoreio igreja há 16 anos. Eu fui ordenado há quase 8 anos para o ministério pastoral e prego há 22 anos, mas tem assuntos na Bíblia que eu não sou bobo de entrar, porque eu creio que eu ainda não tenho autoridade, eu ainda estou debaixo de liderança. E Paulo diz: é eu que estou escrevendo e o irmão Timóteo está me auxiliando. Dê glória a Jesus por isto. Glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Agora, Paulo, depois de enfatizar exatamente a respeito da autoridade daqueles que pregam o Evangelho, Paulo também vai falar da gloriosa posição daqueles que receberam o Evangelho. E eu me amarro nisso. Ele diz: aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que aqueles que foram recebidos pelo Evangelho, ou que receberam o poder do Evangelho, são santos e irmãos fiéis. A palavra traduzida para santo aqui no original grego é agioi, que significa diferente, separado, e que, não obstante, a palavra santo na nossa mente de assembleiano significa perfeição, que na nossa mente de assembleiano significa erradicação dos problemas e dos pecados. Na etimologia original no grego não é isto que significa. Santo significa aquele que é diferente, que é separado, que foi tirado do meio de alguém e foi separado com exclusividade para Deus. Paulo está dizendo: aos que foram separados para Deus em Colossos, aos que são exclusivos de Deus em Colossos, aos que são diferentes de todo o restante que habitam em Colossos, glória ao nome do Senhor. Então Paulo ainda chama eles não apenas de santos, mas de irmãos e de fiéis, enfatizando que ao mesmo tempo em que eram santos, eram irmãos, e que ao mesmo tempo em que eram santos e irmãos, eram fiéis, que uma coisa não dá para viver sem a outra. E ele enfatiza nestas 3 palavras aqui, 3 verdades espirituais que compõem o perfil espiritual e moral do cristão. Ele está dizendo a respeito da santidade, ele está falando a respeito da fraternidade, e ele está falando a respeito da fidelidade. É um tripé. Não dá para ser santo sem amar o irmão, e não dá para ser santo e amar o irmão sem ser fiel. As 3 coisas andam juntas, e é por isso que Paulo diz: aos santos e irmãos fiéis que estão em Cristo. Aí nessa expressão eu me amarro, mas ainda caio, porque a Bíblia diz: eles não apenas estão em Colossos, como quem habita em Colossos, mas eles estão em Cristo. Oh glória, oh glória a Jesus. A questão aqui não é onde eu estou, mas em quem eu estou. Eu vou repetir: a questão aqui não é onde eu estou morando, onde eu estou congregando, mas em quem eu estou firmado, em quem eu estou baseado. E Paulo gostava tanto desta expressão,
que os teólogos dizem que por mais de 160 vezes, no decorrer das suas cartas, ele diz: aos irmãos que estão em Cristo, aos santos em Cristo, aos fiéis em Cristo, aos eleitos em Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Não dá para ter vida cristã fora de Cristo, não dá para ser santo longe de Cristo, não dá para ser fiel longe de Cristo, é preciso estar em Cristo. Aí a palavra de Deus aparece em João 15 dizendo: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. O segredo é permanecer nele. Aleluia, 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 aleluia. Neste ensino bíblico desta noite, eu abro um parêntese para perguntar a você: em quem você está firmado? Se estiver na denominação Assembleia de Deus, você está em maus lençóis. Se estiver firmado na instituição Semadeirão, você está perdido. Se você está firmado naquilo que os líderes religiosos estão representando para você, você está perdido. Fica firmado em Cristo. Fica com os olhos em Cristo. Não saia de perto de Cristo. Oh, glória a Deus. Ele fez uma incisão no Calvário. A oliveira verdadeira recebeu como enxerto no tronco um zambujeiro bravo, que só servia para ser cortado e queimado ao vento. Hoje o zambujeiro bravo enxertado dá frutos, porque está nele. Está nele. Canda lá mais cheia. Levante a sua mão, se tu podes, para adorar ao nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Quem está em Cristo não está preocupado com a parada gay que aconteceu em São Paulo e que colocaram elementos da crucificação. Não se preocupa com isto. Sabe por quê? Porque é dessa gente aí fora que vem a profanação, e isso não nos escandaliza. Quem está em Cristo fica preocupado com o que andam profanando no altar. Quem está em Cristo anda preocupado com o comportamento de alguém que diz que serve a Cristo. Quem está em Cristo está dizendo: eu estou olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Eu estou rumando para lá. Quem está em Cristo não está preocupado se o dólar despencou, subiu, aumentou, se a inflação veio, se o banco pediu moratória, se a crise econômica levanta. Nós temos Cristo, nós estamos nele. Oh, glória! Oh, glória, eu sinto a presença dele aqui. Quem pode glorificar? Aos santos e irmãos fiéis que estão em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E sabe o que me amarra, gente? Sabe o que me amarra? Oh, meu Deus, se fosse culto de domingo à noite, eu já estava pulando aqui. Aleluia. Mas deixa eu me segurar. Aleluia. Sabe o que amarra nesse negócio aqui? É que está a partir do versículo 15, se eu não estou equivocado. Então, a partir do capítulo 24, versículo 24, ele começa a enfatizar as lutas, os combates e as heresias que estavam na igreja em Colossos. E não obstante todo o erro teológico e doutrinário que havia ali, ele diz: aos santos irmãos que estão em Cristo Jesus. Aos santos irmãos que estão em Cristo Jesus. Duas coisas ele me ensina: que no meio da podridão, Deus sempre terá um remanescente fiel. Aleluia, Deus sempre terá 7.000 que não se dobram diante de Baal e do poste ídolo. A segunda visão que ele me ensina aqui é que só Cristo tem o poder para cortar alguém do tronco.
é só Ele que tem o poder para jogar fora. Ele diz: toda vara em mim que não dá fruto eu corto, mas lá no original quer dizer, eu dou a Ele uma segunda chance, eu coloco de pé de novo, para que o nome meu possa ser glorificado. Ele vai podando, vai limpando, vai dando chance. É bem verdade que vai chegar o dia do acerto de contas, onde o machado vai ser posto à raiz da árvore, mas enquanto esse dia não chega, graça sobre graça, graça sobre graça. E ele olha e está dizendo aos irmãos que estão em Cristo: estão fracos, mas estão em Cristo, estão fraquinhos na fé, mas ainda estão em Cristo. Então nesta noite, recebe a força que vem de Cristo para a sua vida espiritual. Se você pode adorar, adore ao nome de Jesus, adore ao nome de Jesus, adore ao nome de Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, aleluia, aleluia. Mas eu me amarro, porque ele continua: eles estão em Cristo, mas estão em Colossos. Eles pertencem a uma igreja terrena. Eles não estão apenas em Cristo, mas estão em Colossos. Há um movimento nos Estados Unidos chamado Igreja Emergente, e que está chegando no Brasil. E há dias atrás alguém me apresentou e eu comprei o livro Eles Gostam de Jesus, mas Não Gostam da Igreja. É o título de um livro. E essa igreja emergente são pessoas que não aceitam as denominações evangélicas. E são crentes em casa, pastor Viana. São cristãos nominais que vivem em casa. E eu vou discordar aqui esta noite, respeitosamente, de tudo que você já ouviu dizendo que quando você está sozinho, você é a igreja. Você só é igreja quando está junto, porque a igreja é um corpo. Se cortar esse dedo aqui do meu corpo e esse pedaço for no lixo, ele deixou de ser do corpo, porque foi cortado. Os outros membros que estão junto continuam sendo do corpo. Então diga para quem está ao seu lado: só há vida cristã no corpo, só há vida cristã com a igreja. E Paulo enfatiza: você está em Cristo, mas está na igreja local em Colossos. Você está em Cristo, mas serve na Assembleia de Deus em Cacoal. Nós precisamos da igreja. Vida cristã só é possível quando se vive em comunidade, quando se reúne para adorar, para celebrar, para comunhar, para comungar, para exaltar o precioso nome do Senhor. Então Paulo está dizendo que ela é uma igreja geográfica, é gente que tem nome, que tem endereço, que tem problemas, que tem aflições, que enfrenta ataques, que enfrenta perseguição, que enfrenta perigos, mas não obstante tudo isso, continua em Cristo. Continua em Cristo, continua em Cristo. Aleluia, aleluia. Paulo diz a partir dos versículos 3 e 4, que eles tinham um relacionamento certo com Deus e com os homens. E Paulo nos versículos 3 e 4 diz: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. Paulo está dando graças a Deus por duas coisas que se fundem numa só. Paulo diz: eu dou graças a Deus por vós, pela fé que vocês têm em Jesus e pelo amor que vocês têm para com todos os santos. A fé os ligava a Deus, o amor os ligava aos irmãos. Dito isto, o que Paulo está procurando enfatizar para nós é que a minha fé se comprova pela prática do amor. Não, você não entendeu, vou repetir. A minha fé se comprova pela prática do amor. Você diz que tem fé? Mostra-me as tuas obras, foi o que Tiago falou. A
minha fé é evidenciada pela prática do amor. Então, fé e amor são os dois aspectos da vida cristã. Ninguém pode considerar-se cristão se não crer em Cristo e não amar os irmãos. Ninguém pode se considerar cristão se não crer em Cristo e não amar o seu irmão. A Bíblia é enfática: a fé sem amor é ortodoxia morta. E o amor sem fé é sentimentalismo piegas. E gente, está assim de gente que da boca para fora diz que ama, mas não crê no Senhor Jesus. E está assim de gente que crê, que diz que crê, que tem fé, mas não ama o seu irmão. Quem tem fé em Deus, ama o seu irmão. E quem ama o seu irmão, tem fé em Deus, para a glória do nome do Senhor. É uma verdade que se funde. A partir do momento que eu creio em Cristo, a essência dele, que é amor, passa a ser praticada na minha vida. Então, eu perdoo com mais facilidade, eu suporto ofensas com mais facilidade, eu começo a tolerar os fracos com mais facilidade, porque depois que eu vim de lá para cá, dobrei o joelho, acreditei em Deus, uma essência nova entrou no coração. Saiu o sangue do alemão, do italiano, do rondoniense, do catarinense, do capixaba, seja lá qual for o tipo de sangue ruim que você tinha, saiu tudo fora. O que reina agora é a vida de Cristo em você. E a partir desta verdade, Paulo começa a enfatizar nos versículos 5 até o 8, o que o Evangelho fez na vida daqueles que o abraçaram. Primeiro ele diz que o Evangelho levou as pessoas a crerem. E ele enfatiza pelo menos 4 verdades, eu resumo para não causar enfado aos meus irmãos. Ele diz que a esses que creram no Evangelho, acreditaram, porque o Evangelho está centrado na pessoa de Cristo. O Evangelho não está centrado no homem. O Evangelho está centrado na pessoa de Cristo. Cristo, que é a essência do Evangelho. Quando eu falo de qualquer outra coisa menos de Cristo, eu estou destruindo o Evangelho, porque o Evangelho é Cristo, as boas novas de Deus para o pecador. Esse é o Evangelho. Paulo está enfatizando também que o Evangelho é uma mensagem que consiste na verdade. O Evangelho não se baseia em contos de carochinha. O Evangelho, ele é centrado na pessoa de Cristo e fala a verdade de Deus. E Paulo fala que a mensagem do Evangelho é a mensagem da graça de Deus. Versículo 6. Graça é quando Deus me dá o que eu não mereço. Graça é que eu não alcanço o favor de Deus por quem eu sou ou por aquilo que eu faço. Você pode jejuar 21 dias e receber um milagre, mas o milagre não foi porque você jejuou 21 dias, foi porque Deus teve graça. Você pode ter feito uma campanha de oração gigantesca e vim dar o testemunho. Ok, valeu a oração, porque a oração teve um objetivo, te aproximou mais de Deus. Mas a bênção que você recebeu foi mérito da graça de Deus. E essa é a essência do Evangelho. Eu não ganho porque jejuo, eu não ganho porque oro, eu não ganho de Deus porque eu sou santo, porque senão seria mérito meu, e nada do que Deus me dá é por mérito meu, é obra da graça. Eu sei que nessa hora é difícil dar graças a Deus e glória a Deus, porque a gente gosta do testemunho que diz: eu fiz tanta coisa, eu fiz um voto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e Deus me ouviu e tal, e me abençoou. Meu irmão, Deus te ouviu, é verdade, mas a oração só te conduziu a um nível de comunhão com Deus, porque o que você recebeu não foi mérito seu, é mérito da graça de Deus. É graça de Deus, é graça de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Paulo diz que eles creram em Cristo, e Paulo diz o seguinte, que eles foram discipulados.
O poder do Evangelho os discipulou. Olha o que diz o versículo 7: aprendestes de Epáfras. Quem não gosta de aprender não serve para a vida cristã. Vou repetir: quem não gosta de aprender, quem tem dificuldade para aprender, não serve para a vida cristã. Porque Paulo está enfatizando que o poder do Evangelho te leva a crer e te leva a ter disposição para aprender. Ele diz: aprendestes de Epáfras. Ele não só levou os crentes, mas também os instruiu. E aqui nós temos um perigo, gente, de se tornarmos uma igreja creche. Paulo nos adverte aqui contra o perigo de uma igreja creche. O que é uma igreja creche? É muitos bebês chorando, resmungando, pensando apenas em diversão, tomando leitinho porque não aguenta qualquer coisa. Crentes susceptíveis, inseguros, crentes manhosos, mimados, por qualquer coisa ficam de bico comprido, parecendo tucano, qualquer coisa amarra um bode, qualquer coisa, eu não vou mais nessa igreja. Toda vez que você vê alguém aqui, é alguém que ainda não foi instruído, é alguém que ainda não foi discipulado, é alguém que ainda não cresceu, é alguém que ainda é carnal, que precisa tomar leitinho, que precisa de alguns cuidados especiais. E a igreja não pode ser uma eterna creche. A igreja precisa crescer, precisa amadurecer na fé, até chegar à estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. E os crentes em Colossos, apesar das doutrinas erradas, e eu termino aqui, eles frutificaram em Cristo. Olha o versículo 6: já vais frutificando. Eu sei que vocês já vão frutificando. E aí lá no versículo 8 ele diz: ele também me declarou da vossa caridade do Espírito. E a caridade é um dos tipos do fruto do Espírito. Sabe o que Paulo está dizendo? Apesar das dificuldades impostas, apesar dos desafios que vieram sobre esta igreja, apesar de estar uma cidade parca de recursos, apesar de estarem com alguns problemas teológicos fortíssimos, entre eles o gnosticismo, que teve a sua força maior na cidade de Colossos, todos estes problemas não foram capazes de minar, de suplantar, de derrotar a verdadeira igreja e aqueles que estavam em Cristo, porque eles, apesar das dificuldades, continuaram frutificando, continuaram frutificando, continuaram frutificando. E qual é o segredo da vida frutífera, pastor? É o que Paulo fala no versículo 2: aos santos e irmãos fiéis que estão em Cristo. Se fosse pelas doutrinas erradas, não frutificavam, mas porque estavam em Cristo, frutificavam. Se fosse pelos desafios impostos, talvez tivessem se desviado da fé, mas porque permaneceram em Cristo, tinham as virtudes cardeais do cristianismo atestadas aqui nestas palavras de Paulo: amor, fé e esperança, para a glória do nome do Senhor. Eu termino a minha reflexão perguntando outra vez para você: você está frutificando ou você parou de crescer na vida espiritual? E se a tua pergunta se essa pergunta ainda ficou sem resposta na sua mente, eu lhe pergunto outra vez: afinal de contas, no que ou em quem você está fundamentado? Que Deus abençoe.